Cumprimento, amados ouvintes, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala, pastor Elcio, pastor da Igreja Cristo e Vida. É um prazer, uma alegria muito grande. Estou falando com os amados irmãos e irmãs para levar a palavra da salvação, a palavra que liberta e transforma e prepara o homem, o cidadão, para morar nos céus. Todos aqueles que são de Deus, ouve a palavra de Deus. E aqueles que não são de Deus, eles não suportam de ouvir a palavra de Deus. Se você está sintonizado nessa rádio, você é um sério candidato a ser um dos tais, um homem, uma mulher de Deus. Se de fato já não é, que há pessoas simpatizantes que ligam na rádio evangélica porque gostam dos hinos, dos louvores. Deus habita entre os louvores e faz a obra no nosso coração, mas é necessário algo mais em nossas vidas. Eu quero deixar uma palavra, se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos 19 a 26, diz o seguinte: Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece o que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também os desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produz contenda. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará entendimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Senhor, meu Deus e Pai que está nos céus, poderoso Deus, Criador dos céus, da terra e tudo que nela há. Senhor, Tu és um Deus lindo, um Deus maravilhoso, um Deus que tudo pode, um Deus que nos fez do pó da terra, nos criou a Tua imagem e semelhança, moralmente bom. Todavia nós pecamos, caímos em tentações, no erro, mas o Senhor está sempre pronto para nos salvar e libertar. Senhor, a Tua palavra foi lida. Eu peço a Tua colaboração, conforme o Senhor mesmo diz a Tua palavra, Evangelho de Marcos, que o Senhor ia cooperar conosco, Pai. Aleluia. Para que a Tua obra fosse feita, e que o Senhor também ia enviar, e enviou da Tua parte o Espírito Santo, para fazer as obras dos corações, Senhor, para que haja entendimento, para que haja compreensão, e que para que haja, Deus amado, salvação, cura, libertação, ó Deus, e o mover do Senhor na vida de cada ouvinte, ó Deus, na vida de cada irmão e irmã que nos ouve nesse instante, Pai. Ó Deus, eis aqui o Teu servo, como instrumento na mão do Senhor.
Usa-me para louvor o teu nome e para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados ouvintes, irmãos e irmãs em Cristo, li aqui capítulo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Esse jovem pastor que estava pastoreando a igreja em Éfeso, numa carta pastoral, para orientar o rebanho e para falar conosco na atualidade, porque a palavra do Senhor, ela é sempre atual. Somos os mesmos homens, carentes, necessitados de ouvir a palavra do Senhor. Temos os mesmos inimigos que no passado a igreja de Éfeso também teve: a nossa carne, o nosso eu, o mundo e Satanás. Então, somos os mesmos povos, embora vivendo em época diferente e carente da graça e da misericórdia de Deus. Paulo instrui aqui a Timóteo e vem falar para nós de fundamento, fundamentar, fundamento de Deus. Sabemos, meu amado ouvinte, que todo qualquer casa ou edifício a ser construído, ele tem que ter uma boa base, ele necessita ter uma boa fundação para que ele possa suportar todo aquele peso, possa suportar toda aquela estrutura e chegar no final concluído, adornado com a beleza de cada construção. Assim é a nossa vida cristã. Ela é fundamentada com a fé única e exclusiva no único e verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra, que nos envia seu Filho Jesus Cristo, para conhecermos o verdadeiro Deus e a vida eterna que está em Jesus Cristo. Este é o fundamento. Jesus Cristo é o fundamento, onde nós erguemos a nossa casa. Somos, como diz o apóstolo Pedro, pedras vivas, somos edifício, somos a casa espiritual, para oferecermos sacrifícios agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Oh glória! Então a nossa vida cristã, ela é fundamentada em Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 20, diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, em que Jesus Cristo é a pedra principal, é a pedra de esquina. Então, para que uma vida cristã seja uma vida agradável a Deus, para que uma vida cristã seja que aquela árvore frutífera para o Senhor, seja uma pessoa adornada, que tem o brilho, a presença de Deus, a presença do Espírito de Deus habitando nela e transformando o ser, aquele ser que é moldado e transformado dia após dia, porque se nós não houver mudança, não houver transformação, nós não somos servos do Senhor. Nós não somos vasos na mão do oleiro, para ser moldado e trabalhado. Mas quando nós reconhecemos que somos pecadores, que nascemos em pecado, mas não podemos morrer em pecado,
Por que não podemos? Porque tudo neste mundo há solução, querido. Você pode ver quando se cria um loteamento ou uma cidade que nasce na beira de um ribeiro, um rio. Ali, nas partes mais fáceis, se constrói rapidamente. Nas partes mais difíceis, aqueles terrenos bravos, em aclive ou declive acentuado, vai ficando por último. Muitas vezes eles são vendidos até mais baratos, mas com o tempo a cidade vai crescendo, vai se valorizando, e aqueles terrenos que ora eram desprezados pelas dificuldades, ele passa a ter algum valor. Embora seja uma construção difícil, mas Deus nos deu uma ciência chamada engenharia, onde se pode estudar, fazer o cálculo estrutural e edificar ali um edifício sólido, fundamentado. Assim é a nossa vida cristã. Ela tem que estar fundamentada em Cristo, que é a pedra principal, é a pedra de esquina. Quantas pessoas, querido, que para o mundo, para no meio da parentela, para os vizinhos, ele é como aquele terreno inóspito, como aquele terreno em que é imprestável. Mas Deus é o grande, aleluia, arquiteto, é o grande construtor do universo, é aquele que nos fez do pó da terra. Para ele nada é impossível. Ele é aquele que ergue do monturo o necessitado, aquela pessoa que é imprestável, que é inútil, que é um traficante, que é um drogado, que é um viciado, que é um homossexual, que viveu na prática da feitiçaria, na idolatria. Mas quando aquela pessoa, ela abre o coração para Deus, aleluia, quando aquela pessoa, ela entende o que é Jesus para a sua vida, ela começa a ser trabalhada, e Deus começa a fazer uma obra maravilhosa. Ele ergue do monturo o necessitado e faz assentar como um príncipe ou princesa do seu povo, e passa a abençoar a pessoa com as bênçãos, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Agora ele é servo do Deus Altíssimo. A tua alma, a tua vida é preciosa para Deus, ainda que muitas pessoas não acham. Por ela Jesus Cristo verteu a gota do teu sangue, para que a nossa vida fosse fundamentada nele, Jesus Cristo, não em filosofia, não em rudimentos fracos e pobres deste mundo, não em vãs sutilezas, não em religiões falsas que pregam a salvação pelas obras, ou religiões falsas que pregam que o homem ele vai reencarnar tantas vezes quanto fosse necessário para ser aperfeiçoado. Isso é engano, isso não é fundamento, porque a palavra do Senhor diz que ao homem é ordenado a morrer uma só vez, fim depois do juízo, e pelas obras ninguém é salvo. Ninguém é salvo pelas obras, a não ser a obra que Jesus Cristo fez por nós no Calvário, porque ele é a ressurreição e a vida. Ele ressuscitou dentre os mortos, e assim como um dia ressuscitou, assim também um dia nós ressuscitaremos, uns para a salvação, para a vida eterna, outros para a vergonha,
o desprezo, o horror eterno, porque não edificou a sua casa, a sua vida sobre a pedra principal, sobre Cristo Jesus, sobre a palavra de Deus. Por isso, a nossa vida é fundamentada em Cristo, na sua palavra. E todo aquele que confessa a Cristo, ele tem que permanecer firme em Cristo, firme nas promessas do Senhor. Aleluia. E aquele que professa Cristo, ele aparta do pecado, ele aparta da iniquidade. Ele não quer voltar a cometer os mesmos erros que eu cometi na ignorância. Não. Ele ou ela tem mais fome e mais sede de justiça, e aquele tem fome e sede de justiça é bem-aventurado, bem-aventurado, e serão fartos. E as pessoas que elas procuram seguir a Cristo, procuram ser discípulos de Cristo, ela tem que ser um vaso. Sabe o que é vaso, querido? Um vaso precioso. Somos vasos moldados. São vasos para honra. Aqui fala de ouro e prata, ou seja, coisa preciosa. E fala que de vaso de pau e de barros. Somos um vaso de barro, porque somos moldados. O Espírito Santo passa a habitar em nós e moldar a nossa vida, nosso caráter. Todavia, há vasos e vasos. Uns vasos para honra e outros vasos para desonra. Porque há esses dois tipos de vasos, querido. Exatamente como a pessoa responde à palavra de Deus. Exatamente como a pessoa ela edifica a sua vida. Exatamente como a pessoa dá valor à obra que Cristo fez por nós no Calvário. Eu não posso vituperar novamente o sangue de Cristo, porque já não há mais sacrifício pelos meus pecados. Eu tenho que resistir ao pecado até, se preciso for, morrer, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. O vaso para honra, aquele vaso que mesmo tendo pouca força, é um vaso fraco, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Mas esse vaso para honra, mesmo a sua fraqueza, ele não nega a sua fé em Cristo, ele não abandona Cristo. Aleluia. Ele continua buscando, ele quer ser cheio, ele quer ser cheio novamente do poder, da graça, da misericórdia de Deus, da sabedoria de Deus. Ele quer ser usado por Deus. Ele precisa estar debaixo do manancial das águas vivas. Ele precisa beber continuamente da fonte, que fará nós uma fonte jorrar para a vida eterna. Ele precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso é vaso. E vaso tem que estar na posição. Ele tem que estar com a boca aberta para receber. A boca, muitas vezes o nosso coração, querido, tem que preparar nosso coração para receber. Um coração desejoso das coisas de Deus, um coração desejoso pelas coisas do céu, não desejoso pelas coisas terrenas. É um vaso para honra. Quando ele santifica, quando ele purifica, então quando ele mortifica a sua carne, quando ele foge da aparência do pecado, quando ele foge da aparência do mal, quando ele foge do desejo da sua mocidade, quando ele não contende, porque a palavra do Senhor diz: não convém ao servo de Deus contender, não cabe ao servo de Deus contender. Isso não é parte da igreja do Senhor. Cabe a nós, como servo do Senhor, instruir, ensinar. Não convém contender. Quando a pessoa vem contender contigo, querido, Provérbios capítulo 15 diz que a resposta branda desvia o furor, mas a resposta dura
suscita a ira. Então, quando a pessoa vem contender com você, querido, faça que nem Jesus. Cala-te. Fica calado. Seja manso. Seja benigno. Escute. Leve a afronta. Sofra o dano. Mas saiba uma coisa. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Jeová, aquele que está no céu, aquele que está no céu, aquele que está na terra, é Ele que peleja as nossas pelejas, é Ele que guerreia as nossas guerras. A malícia matará o ímpio, e aquele que aborrece ao justo serão punidos. Oh, glória a Deus. Salmo 34, versículo 21. Então deixa na mão de Jeová, querido. Deixa na mão de Jeová todas as coisas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu decreto. No tempo certo, no tempo exato, querido, exato, Deus vai te honrar e você vai glorificar e cantar o hino da vitória, que só o Senhor é Deus. O vaso para a desonra, aquele vaso que contende, aquele vaso que é um vaso que ele não se molda, aquele vaso que ele busca os seus próprios desejos, aquele vaso que não segue a justiça, aquele vaso que ele contende com todo mundo, é uma pessoa briguenta, é uma pessoa rixosa, é uma pessoa orgulhosa. Esse vaso, infelizmente, a palavra de Deus diz que esse vaso é um vaso para a desonra. Todavia, se houver arrependimento, se invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, se reconhecer os seus erros, se arrepender. Arrependimento, querido, não é só de boca para fora, não. Arrependimento é uma atitude, mudança na vida da pessoa. Quando ela arrepende, ela olha para o exemplo, o legado que Jesus deixou para nós. Com a ovelha muda, ele foi ao matadouro. Como fizeram com o nosso Senhor, como maltrataram, como injuriaram, como caluniaram ele, mas ele não abriu a sua boca, querido. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, somos salvos, somos curados. E todos aqueles que invocam o nome de Jesus Cristo, esses são curados, esses serão preparados como um vaso para toda boa obra, idôneo, um vaso para a honra, para o louvor do Senhor, para a glória dele. Por isso, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, aquele jovem pastor, para que ele pudesse ensinar, para que ele pudesse sofrer, para que ele pudesse instruir com mansidão a palavra de Deus, para que as pessoas pudessem se arrependerem dos seus pecados e conhecer a verdade, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ninguém vai aos céus se não passar por Jesus Cristo. Ele é a porta dos céus. E por que isso, querido? Porque sem ensino não há conhecimento de Deus. O povo erra por não conhecer a palavra de Deus. Quantas pessoas lê todas as coisas? Tem pessoas que lê livros satânicos. Tem pessoas que lê o testemunho de um homicida. É lógico que foi escrito por alguém. Olha, querido, meu amado ou minha amada, ouvinte dessa rádio, nós temos ler coisas que vêm edificar nossas vidas. Por acaso eu vou ler um testemunho de homicida? Eu vou ler livro de práticas satânicas? Olha, querido, a nossa batalha, ela se desenvolve na nossa mente. Se você lê essas coisas começam a produzir na sua mente algo maquiavélico, algo diabólico, e acaba dominando esse vaso, que pode passar a ser um vaso para a desonra, pode passar um vaso
que até que antes foi usado por Deus, e agora passa a ser usado pelos demônios, porque se torna um vaso inútil, imprestável, porque deu lugar ao diabo, deu lugar ao falso ensino, deu lugar à heresia, deu lugar ao mundo. O mundo entrou no coração dessa pessoa. Por isso, querido, que nós, pastores, nós temos tentado, falado, exortado, encorajado que as pessoas possam conhecer a Jesus Cristo e continuar prosseguindo a Cristo, a conhecê-lo. Como conhecer a Cristo? Através da palavra, através do ensino, tão desprezados pelas pessoas que não querem participar do ensino da palavra de Deus. Quando se fala de ensino, quando se fala de oração, as pessoas quase não parecem na casa do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos ter esse fundamento. Um dos fundamentos de Deus é ficar firme, é no ensino da palavra de Deus. Tem pessoas, por não conhecer a palavra de Deus, ela coa um mosquito, mas engole um camelo. Sabe o que é isso, querido? As pessoas, elas se condenam, ou condenam as pessoas por uma coisa simples, por um pecado que nem para a morte é, mas cometem pecado que é para a morte. Torna-se cegas, torna-se dominado por Satanás, porque lhe falta conhecimento, lhe falta instrução. Errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. O ensinamento para nós traz sabedoria, e na hora do aperto, na hora de você ouvir umas abobrinhas que a gente costuma ouvir por aí, uns testemunhos, ou palavras que diz palavra de Deus, onde Deus não tem nada, elas, ao seu ouvido, o seu ouvido, que é ungido, e como você é um examinador da Sagrada Escritura, como você é um estudante da palavra de Deus, você é uma pessoa assídua em escola dominical, cujo ensino da palavra do Senhor, você pode ter certeza, querido, que o Espírito Santo, ele nos guiará a toda a verdade, ele nos fará lembrar da verdade, e vai dizer para você: isto é mentira, isso é laço dos infernos, não caia no conto do vigário. Por isso é que nós instruímos a palavra do Senhor, instruímos na palavra do Senhor as pessoas, e essa rádio tem por objetivo pregar e ensinar a palavra de Deus, instruindo com mansidão os que resistem a ver porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade. Nós pregamos aqui é a palavra da verdade, querido, para que a pessoa possa arrepender das suas práticas mundanas, arrepender dos teus erros, arrepender dos seus pecados, porque todos nós nascemos em pecados, todos pecaram e destruído está da glória da presença de Deus. Mas Deus nos dá a oportunidade a nos enviar ao teu Filho Jesus Cristo a este mundo, para morrer pelos nossos pecados. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, para nos transformar em filhos e filhas dele, para que possamos ter o nosso nome escrito no livro da vida, para que possamos ser herdeiro de Deus e co-herdeiro de Deus em Cristo Jesus, de todas as bênçãos de Deus, para nos tirar lá das garras de Satanás, das trevas, da escuridão, e trazer para o reino da luz, conforme a palavra do Senhor em Colossenses 1,13, para aqueles que ouvem a palavra de Deus e dê crédito à pregação. Esse é o propósito de Deus. E no versículo aqui 26 diz: e tornar a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Olha só, querido, a palavra de Deus, ela é verdade, e nada
prevalece contra a verdade, a não ser a verdade. A verdade, ela desvenda a mentira, mas nada contra a verdade prevalece, porque a mentira tem perna curta e ela tem um pai que é o diabo. A pessoa mentirosa, ela vai falando até um dia ela cair em contradição. Mas aquele que fala a verdade, ele fala a verdade e nunca vai ser contraditado, porque é verdade. Por isso, nosso fundamento é na palavra de Deus, que é inspirada por Deus. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aleluia. Pode conferir em 2 Timóteo 3, 16, 17. Então, querido, a palavra de Deus é poderosa, é como espada de dois gumes, pela divisão da alma, do espírito, junto e medulas, e apta e discernir as intenções do coração e pensamento. É a palavra de Deus, para que a pessoa possa despertar. Quando falamos do inferno, quando falamos do céu, quando falamos da porta estreita e apertada aqui por Cristo, é a porta, e estreito e apertado o caminho que leva à salvação. E muitos são aqueles que entram pela porta larga, a porta da religiosidade, a porta do engano. Muitos aqueles que desviaram da sã doutrina, do fundamento dos apóstolos e profetas, da palavra de Deus, e deram lugar ao diabo, deram lugar à carne, se deixaram novamente aprender, está preso. Por isso o apóstolo Paulo fala a Timóteo, a tornar a despertar. Deus está sempre dando oportunidade. Desperta, ó tu que dorme. Quando pessoas recebem a palavra dessa e acham que é para os outros, é para a pessoa. Desperta, ó tu que dormes, porque está dormindo o sono da dolência. Está dormindo o sono porque a vida não está fundamentada na palavra de Deus, mas está fundamentada em outro evangelho maldito, anátema. Está fundamentado em coisas e em vozes que muitas vozes não são de Deus, porque essas vozes conflitam com a palavra de Deus, que é apta para instruir, redarguir. Sabe o que é redarguir, amado? É você perguntar argumentando, corrigir e instruir em justiça, para que você possa ser justificado, declarado diante de Deus, sem culpa, sem pecado, porque Jesus Cristo, quando Ele entra na sua vida e perdoa os pecados e lança no mar do esquecimento, não lembra mais. O diabo quer te lembrar os seus pecados, mas lembra Ele que Ele está condenado, Ele está decretado, o destino dele já está decretado, lago de fogo e enxofre. A despertar, desprendendo os laços do diabo, porque tem pessoas que estão aprisionadas nos laços do diabo. O diabo se manifesta através das religiões, do falso ensino, das coisas heréticas, e prende essas pessoas na vontade que o diabo quer fazer com elas: roubar, matar e destruir. Ele tem conseguido isso em várias cidades, nações e países. Pessoas que muitas vezes jejuam, oram, mas esquecem de vigiar. Pessoas que não examinam a palavra de Deus. Pessoas que resistem ao Espírito Santo de Deus, que resistem à verdade, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, que pregava a verdade, que era feiticeiro de Faraó. São homens réprobos com relação ao entendimento, réprobos contra a fé, e essas pessoas não irão longe, porque a todos serão manifestos o seu desvario, a sua loucura, porque desviaram da verdade, como Demas,
que era um discípulo do Senhor Jesus Cristo, amou mais o presente do século do que a Deus, amou o mundo tomou conta dele, esqueceu de fundamentar a sua vida em Cristo, esqueceu de apartar do pecado, da idolatria, da feitiçaria, da fornicação, do adultério, esqueceu de seguir a paz com todo e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, esqueceu de fazer a vontade de Deus, essa vontade de Deus, que todos nós abstenhamos da prostituição, e cada um saiba possuir seu vaso em santificação e honra diante de Deus. Abster da prostituição do seu corpo, que nasceu para ser templo de Deus. Se não é templo de Deus, se é templo de Deus, você não pode profanar o teu corpo com coisas perversas, usando o corpo para pecar, usando drogas, bebidas fortes, bebidas alcoólicas, ainda dando desculpa que a Bíblia não condena tais bebidas, tais atos. Isso é falta de conhecimento. Coa mosquito e engoa um camelo. Despertado do laço do diabo, em cuja vontade estão presos. Amados, quantas pessoas elas falam no tocante à bebida? A Bíblia fala do vinho, como ele bebida alcoólica, e como ele é o suco da uva. E na separação de presbítero diz que não é dado, o presbítero não é dado a muito vinho. Será que Paulo estava orientando a Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo, que um servo do Senhor não poderia beber vinho como bebida forte, querido? Vou dizer para você uma coisa: a literatura sobre os vinhos, você pode consultar Plínio, no Antigo Testamento, vai falar sobre os vinhos. O judeu, querido, ele não bebia o suco, o fruto da vide, sem dividir ele em 10 partes. Porque ele tinha medo de ficar bêbado. Porque a bebida forte sempre foi condenada à luz da Bíblia. E se nós tomarmos uma certa quantidade de suco de uva, ele integral, ele pode causar algum dano na nossa vida. Pode nos tornar embriagado. Por isso que o apóstolo Paulo fala ao presbítero: não dá muito vinho. O mesmo apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo. Timóteo era pastor de Éfeso. E como pastor de Éfeso, em Éfeso a água tinha uma calamidade muito grande. Ele tinha um problema de estômago. E com certeza sofria com problema de estômago. Então Paulo faz a recomendação ao teu conservo, lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, nos diz: não beba mais água só, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago, das tuas frequentes enfermidades. Olha só, Timóteo, ele bebia somente água, nem o vinho, o suco da uva ele tomava. Com certeza tomava por ocasião da ceia do Senhor. Mas Paulo orienta ele a diluir um pouco do vinho, ou seja, do fruto da vide, do suco, para que pudesse ali reduzir a calamidade daquela água, para que pudesse combater aquela enfermidade no seu estômago. Temos que compreender, querido, as Escrituras, antes de tentar enganar nós mesmos com falsos discursos. Antes que enganamos nós mesmos com falsos ensinamentos.
para agradar o nosso eu, o nosso desejo de beber algo que vem nos contaminar. Efésios 5,18 diz: não vos embriaguei com vinho que há contenda, mas enchei do Espírito Santo. Amado, ali Paulo escreve, ali era uma festa, era uma orgia ao deus Dioniso, que era ali o Baco, o deus do vinho, da bebida forte, onde havia orgia todinha, e fala assim: não vos embriagueis com vinho que há contenda. Puf. Aí veio a antítese, coisa contrária, mas enchei-o do Espírito Santo. As pessoas falam assim: não, pastor, é proibido embriagar. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, vai dizer, 22:15, diz que os bêbados não entrarão no reino dos céus. Amado, você pode ter zelo das coisas de Deus, mas sem entendimento, sem instrução, comete erros e se tornando um vaso para a desonra. Enchei-o do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, para desvendar qualquer coisa, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que você come e bebe tem que ser e faz, tem que ser para a glória de Deus. Será que você, trazendo para os dias de hoje, ingerindo uma bebida embriagante, você pode dizer que aquilo é para a glória de Deus? Ei, meu irmão e minha irmã, você pode dizer que isso é para a glória de Deus? Se você é templo do Espírito Santo, esse corpo não pertence, foi comprado por um bom preço, portanto glorificar o Pai nesse corpo, pertence a Deus. Você pode dizer para a glória de Deus? Cuidado, querido, cuidado, porque os bêbados não estarão no reino dos céus. E pode ser que você, por um cálice, uma gota de veneno, você pode embriagar, e a trombeta, o último, pode soar, e você vai ficar aqui para a grande tribulação, perseguido, talvez até morto, rejeitar o número da besta 666, passado fome, porque o período da graça se encerra com a retirada da igreja nessa terra. Por isso, querido, nós instruímos a palavra de Deus a tornar despertar, acender a luz, acender a chama, acender a presença de Deus na sua vida, acender a esperança viva, acender o fogo nesse altar, através da palavra pregada, através da vida fundamentada em Cristo, na palavra, na vida de oração, na vida de jejum, e desprender do laço do diabo, em cuja vontade estão presos. Por quê? Você não faz mais o desejo de Deus, você não faz mais a vontade de Deus, mas faz a vontade do diabo, que quer roubar, destruir, roubar a sua herança. E por último, o Espírito Santo me leva ali na epístola de Judas, meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, que quis escrever outra coisa, mas o Senhor o levou a falar de batalhar diligentemente pela fé que é dada aos santos, a guardar a sua fé, para que ninguém roube a tua coroa. Mas no versículo 22 e 23 de Judas,
nos fala: e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Quando pessoas estão duvidosas, quando pessoas estão no momento duvidosos, quando pessoas estão cocheando em dois pensamentos: será que Deus existe mesmo? Será que Jesus ressuscitou dentre os mortos mesmo? Será que Jesus Cristo pode me salvar? O diabo tem colocado dúvidas para minar a fé das pessoas. O diabo tem colocado dúvidas para cegar o entendimento dos incrédulos, para cegar o evangelho de Cristo, para cegar a glória de Deus na humanidade, para que o evangelho de Cristo seja encoberto, para que você perca a sua salvação, para que você possa morar com Ele, com Satanás, por toda a eternidade do lago de fogo e enxofre. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Dúvida. Aquele cocheia em dois pensamentos, não chega a lugar nenhum. Aquele que é frio e aquele que é morno. O morno para Deus é terrível. O que é morno então? Ora e confia, ora e desconfia, ora e tem fé em Cristo, ora e não tem fé em Cristo, ora e está do outro lado do muro, está com o pé na igreja, outra hora está em cima do muro, com o pé no mundo. É o crente Raimundo. O muro não é de Deus, o muro é da dúvida. Sai desse muro agora e toma os seus pés firme na presença de Deus, ficar firme, para que você possa se alcançar a misericórdia de Deus, e salvai alguns, arrebatando do fogo, tendo neles misericórdia, com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Salvai alguns. Esse é o objetivo nosso, querido, para que a palavra seja ensinada, instruída, que ela possa penetrar os corações do homem, para que ele possa confrontar a sua vida com a palavra de Deus, para que você possa chegar à conclusão: eu estou fazendo tudo errado, eu sou um vaso, não para a honra, eu sou um vaso para a desonra, mas neste momento eu me arrependo, eu me converto, eu quero abandonar o pecado, eu quero abandonar o erro, eu quero fazer um conserto, eu quero fazer uma aliança para com Deus, eu quero me despertar dos laços do diabo, eu quero a vida eterna, eu quero morar nos céus, eu quero glorificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e fazer a obra dele, dando testemunho do que eu era no passado e que eu sou no presente. Uma vida transformada, uma vida mudada, para a glória e louvor do nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A você que deseja servir a Deus, a você que quer fazer uma aliança com o Senhor nesse momento, a você que quer ser um vaso de honra, a você que quer fugir da aparência do mal e ter os seus pecados perdoados, reconciliar com Deus, voltar à essência do primeiro amor, voltar aos caminhos do Senhor que estava afastado e desviado, a você que quer uma nova alegria no seu coração, alegria no Senhor, na sua força, eu te convido nesse momento a fazer a oração da confissão da fé. Eu te convido nesse momento a entregar a sua vida ao Senhor, mas entregar de coração, querido, não apenas de mente, não apenas de boca para fora. Não adianta, porque o Senhor conhece o coração e sonda. Será que você poderia dizer que nem o salmista no Salmo 109? Sonda-me, ó Deus, tu conheces o meu coração. Prova-me, ó Deus, tu conheces os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia pelo caminho eterno. A você que deseja, ore comigo nesse instante. Reconciliando com o Pai. Reconciliação através do seu Filho Jesus Cristo, para ter os pecados perdoados. Senhor, meu Deus, meu Pai que habita nos céus,
Eu venho neste momento, Senhor, me arrepender de todos os meus pecados cometidos no tempo da ignorância, no tempo que eu não tinha a instrução do Senhor, no tempo que eu vivia afastado, desviado da presença do Senhor, embora conhecendo a verdade, me tornei a me amarrar debaixo dos laços de Satanás, em cuja vontade estava aprisionado. Mas neste momento, eu me repreendo, eu rompo com todas essas coisas, eu dou um basta da minha vida, não para o pecado, e digo sim para o Senhor. Eu venho aceitar o teu Filho Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da minha vida. Eu venho pedir perdão pelos meus pecados, venho pedir ao Senhor que venha escrever o meu nome no livro da vida, venho pedir ao Senhor que venha me dar uma oportunidade nova, para que eu possa andar na tua presença, até o dia que o Senhor me chamar, até o dia que a trombeta última tocar, seja para a ressurreição, seja para arrebatar a tua igreja. Eu quero ser um vaso para a honra, glória e louvor do Senhor. Essa oração eu faço em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, eu te parabenizo pelas ondas gospels, por você ter compreendido a palavra de Deus. Mas uma coisa necessária é você, neste momento que você aceitou a Cristo, você nasce com um bebê espiritual. Nesse momento que você está voltando para Cristo, você precisa agora estar procurando uma igreja evangélica perto da sua casa, uma igreja que tem compromisso com a palavra de Deus, uma igreja que vai te instruir nos caminhos do Senhor, a sacrossanta e inerrante palavra de Deus. Procure uma igreja na sua cidade, uma igreja evangélica, vocês estão nos ouvindo fora de Rio de Fora, procura uma igreja que vai te alimentar com a palavra de Deus, te instruir na palavra de Deus. Seja um crente fiel ao Senhor. Se você aqui é da cidade Altas, bairros vizinhos, adjacentes, a igreja evangélica Cristo e Vida, Ministério Ebenezer, nossos cultos são às segunda, às quartas e aos domingos, às 19h30, sendo domingo, às 18h, escola bíblica dominical. E você, meu irmão e irmã, está convidado para estar conosco em todos os cultos da Cristo e Vida. Nós teremos alegria muito grande com os irmãos da Cristo e Vida. Mando um grande abraço a todos eles, que são companheiros de fé, companheiros de labutas, companheiro de guerra, mas aquele que guerreia nossa guerra, ele nos dá sempre a vitória. Meu amado, teremos prazer em receber aqui no Santuário da Cristo e Vida, mas Deus terá uma grande alegria, porque o filho, a filha está retornando à casa do Pai. Que Deus abençoe a todos. Fica na paz do Senhor Jesus. Lembra que Jesus te ama, querido. Não fica parado, fica firme, fundamentado na palavra de Deus. Deus abençoe a todos na paz do Senhor Jesus. Amém.